sejam bem-vindos. Eu quero também brevemente apresentar o nosso convidado, Selim Nigri, que vai passar esse tempo conosco. Eu tive o privilégio de acompanhar aulas dele na Faculdade Rudolf Steiner, no curso de pós-graduação, há pouco tempo. E tanto eu quanto os alunos todos presentes ficamos muito impressionados e muito inspirados pela fala dele, não só em termos de conhecimento teórico, mas de uma aplicação, de uma vida realmente dedicada a esses ideais, com bastante experiência, e chamou muito a minha atenção nas falas dele, algo que a gente precisa aprender muito nesse momento, que é essa questão do gerenciamento das mudanças, né? E de como que é importante a gente estar realmente com a presença nossa de espírito, né? Mesmo que distantes assim. Então, eu quero que todo mundo tenha uma ótima manhã com o Selim. Selim, seja bem-vindo aqui ao Colégio Micael. Obrigado, E Mauro. o que Obrigado. você precisar, você vai nos pedindo aí, tá bom? Tá bom, querido. Obrigadão. Obrigado. Super bom dia para todos e todas, assim, acho que é, é muito especial mesmo falar para as escolas, assim, acho que eu tive oportunidade, como o Mauro falou, de dar essa cadeira, né, dar essa matéria na pós-graduação lá da faculdade, já é o terceiro ou quarto ano que eu faço isso. Também tive a oportunidade de falar rapidamente na Areté também sobre esse tema, de uma certa forma, um evento que eles fizeram lá no ofertório. Até porque eu acho que esse tema é um tema que a gente vai precisar pesquisar e fazer aplicações práticas, ainda que piloto, por algum tempo, até a gente aprender mesmo o que é a trimembração social. Mas só para me apresentar um pouco, eu sou, então, Selim Nigri, esse é meu nome mesmo, nem é apelido nem nada, eu brinco, mas é verdade. Às vezes esse nome é meio estranho, mas eu tenho outros 3 primos com o mesmo nome, então somos 4 Selims Nigri, e esses 4 Selim Nigri receberam esse nome por conta de um avô que a gente não conheceu porque ele morreu muito cedo. Então eu sou um dos 4 Selims, assim. E sou carioca, tenho 56 anos, estou no meu nó lunar e, e sou engenheiro de produção. Sempre tive uma vocação assim para o comércio, se fosse considerar tradições de família, mas acabei fugindo dessa tradição e acabei no negócio de consultoria, começando com o desenvolvimento de sistemas, até que com 26 para 27 anos eu conheci a antroposofia e, coincidentemente, se a gente pode dizer isso, talvez o destino ou o karma, não sei, eu comecei também na empresa onde eu atuava, que era a Pricewaterhouse, a trabalhar com gestão da mudança e com a parte mais humana dos processos de mudança. E eu falo que é uma coincidência, boa coincidência assim, do destino, porque eu acho que a antroposofia me trouxe uma visão do humano que para mim hoje é muito querida, cara, e que é a base também do meu trabalho e da minha vida, eu posso dizer, né? Então, eu acho que isso aconteceu nessa época, mas ainda assim eu fiquei muito. Usei a antroposofia como uma técnica, na verdade, nos primeiros anos, até que eu resolvi sair da Pricewaterhouse, eu era sócio, como eu falei para vocês, não queria me tornar comerciante, me sentir comerciante de grandes projetos, e aí saí de lá e fui bater na porta da Adigo, me tornei sócio da Adigo, então fiquei como sócio da Adigo por 18 anos, e há 7 anos atrás, então, a gente fundou a Lumo, que é uma consultoria também de base antroposófica, que trabalha com organizações, com grupos e com indivíduos. E desde então, quer dizer, na verdade, desde 98, 22 anos, eu trabalho com base na antroposofia todos os dias, nos meus clientes, né, com as pessoas com as quais eu encontro. Além disso, até na chamada, né, que foi feita, fui um dos fundadores do Instituto Ecossocial, né, agora só é Ecossocial, e também tive a oportunidade, por 4 anos, de
ser o diretor executivo da Sociedade Antroposófica. E acho que eu conto isso também com bastante alegria, porque acho que esse tema da trimembração foi um dos temas que a gente trabalhou bastante nos 4 anos que eu estava lá na diretoria executiva, né? Então, é interessante que até então o título dessa palestra era só Trimembração Social, mas esse ano eu fiz um programa interessante, né? Essas coisas da pandemia que eu acho que todo mundo acaba fazendo, de, enfim, pegar esses cursos online, aproveitar, né? Não sei se vocês, mas eu sinto, e junto com os meus clientes também, parece que muita gente não está aproveitando talvez essa pandemia e está se entupindo mais ainda de atividades, né? Com muito menos tempo livre, né? Aquela promessa que a tecnologia ia nos livrar, isso não é verdade, a gente cada vez está mais conectado com isso, mas até consigo me regular um pouco, mas fiz um programa muito interessante com um título chamado O Amor como Justiça Social. E foi um programa de Stanford, e programa de 6 semanas, e foi muito interessante que a cada palestra que eu escutava, cada artigo, livros que eu lia, eu comecei a realmente perceber que talvez tudo que o Steiner, há mais ou menos 100 anos atrás, pensava, estava realmente conectado com essa questão da gente caminhar, da trimembração como um caminho para o amor, assim. Isso começou a fazer muito sentido, mais sentido ainda para mim, né? Eu venho trabalhando com esse tema já há bastante tempo, mas talvez esse insight assim que esse programa que eu fiz me deu conectou essas duas fontes completamente diversas, mas eu mudei o título dessa palestra, na verdade. Mas eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só ver se eu posso compartilhar. Passo, beleza. Um instantinho. Vocês estão enxergando? Tá tudo jóia aí? Sim, sim. Tá, beleza. Então, como eu falei, na verdade, há mais ou menos 100 anos atrás, né, o nosso mundo estava se deparando com essa tragédia que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Isso é uma fábrica de bombas, a gente pode ver que tem crianças, inclusive, trabalhando nessa fábrica. E foi nessa ocasião, então, que o Steiner começou a formular efetivamente né, os princípios da trimembração social, inclusive mostrando para políticos, né? Acho que até a própria fundação da Escola Waldorf, assim, da pedagogia, tem a ver um pouco com isso, com essa decepção que ele próprio teve em apresentar isso para os adultos, né? E aí também perceber que a gente deveria desde criança estar trabalhando com esses princípios, né? E aí, no fundo, uma Europa com um clima, eu diria, bastante parecido com o que a gente tem hoje, assim, né? Com movimentos separatistas, com terrorismo também, né? Então, Sim. assim, a gente fica se perguntando se depois de 100 anos o que realmente mudou. E uma das coisas que eu acho que até o próprio Steiner acabou colocando foi que talvez o mundo não tivesse preparado para isso, né? Preparado para esses princípios da trimembração social, né? E depois de 100 anos, né? 3 vezes 33, enfim, 3 ciclos solares, a gente talvez esteja num momento onde existe uma urgência para a gente começar a equilibrar esse organismo social. Mas antes até de entrar na trimembração, eu queria trazer um conceito que tem me ajudado bastante até nessa compreensão, que é o conceito da polaridade. E nesse conceito da polaridade, é muito interessante porque a gente está num mundo de muitas polaridades.
A gente está vivendo isso o tempo inteiro e acho que todo mundo tem percebido o quanto isso tem nos distanciado de uma harmonia no ambiente social, né? O quanto muitas vezes famílias têm se rompido, amizades, enfim, uma série de encontros estão se desencontrando por conta disso. E isso tem muito a ver com essa questão de um posicionamento muitas vezes unilateral. E aqui eu não estou falando, né, o conceito da polaridade que a gente traz aqui não é o conceito do, vamos dizer, do feio e do bonito. Isso não é uma polaridade, porque aí tem um julgamento, né? São coisas que deveriam coexistir, né, ou de uma certa forma, num nível adequado, para que a gente pudesse chegar a algum caminho. E eu trouxe alguns exemplos aqui de polaridades, né? Então, por exemplo, a esquerda e a direita, né? A saúde ou a economia, a gente está, né, o tempo inteiro lidando com isso também na pandemia, né? A polaridade do masculino e do feminino, do global e do local, e a gente pode até efetivamente ter uma preferência por um lado ou por outro, mas a gente também pode olhar e falar assim, mas espera aí, o que tem de bom em cada lado desse? O que poderia nos ajudar em cada lado desse? E é como, na verdade, trazendo para um aspecto pessoal, é como se a gente fosse se preparar para correr uma maratona. E para a gente correr uma maratona, a gente precisaria talvez de duas grandes atividades, né? Assim, simplificando, obviamente, né? De um lado, a gente precisa treinar bastante, né? E por outro lado, a gente também precisa descansar bastante, né? Então, aí a gente começa a perceber que para corrermos uma boa maratona, a gente precisa de ambos. Só que quando a gente começa a trabalhar com polaridade, é inevitável, né, para a nossa consciência de hoje, que a gente acabe optando por um lado mais do que o outro. E aí, esse desequilíbrio, que acontece porque é um equilíbrio dinâmico, muitas vezes ele acaba ficando estático, porque a gente só fica de um lado, né? E isso não é muito adequado. Então, se a gente for olhar por uma polaridade, né, e a gente pode dizer a polaridade da razão e da emoção, e se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, talvez na sala, né, com todo mundo, talvez tenha gente que se ache muito mais do lado da razão, né, e eu tomo minhas decisões com base na razão, sou mais racional, parará, e talvez tenha algumas pessoas que vão mais para o lado da emoção. E esses encontros são inevitáveis, porque a gente vai ter no ambiente social pessoas que navegam com, né, mas em uma dessas polaridades mais do que a outra. E é interessante perceber quais são os benefícios de cada lado desse, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para o lado da razão, a gente pode dizer que talvez quem tenha mais esse lado pode ter uma possibilidade de maior planejamento, de maior objetividade, de maior clareza, né? Que no ambiente de discussão, no ambiente de grupo, é fundamental se a gente quer realizar alguma coisa. Se a gente está num projeto, se a gente quer fazer uma mudança, se a gente quer implementar alguma coisa, a gente precisa planejar, a gente precisa ter uma clareza de meta, de objetivo, de método, né? E essa razão nos ajudaria nisso, né? Por outro lado, se a gente for falar da emoção, também é super importante, né? Então, o calor, né, o engajamento das pessoas, né, a mobilização das pessoas, a flexibilidade também que a gente tem quando a gente trabalha na emoção, na boa emoção, é muito legal. E aí é muito interessante perceber que quando essas duas forças se encontram, e se eu sou muito razão ou se eu sou muito emoção, o que acontece nesse encontro? Normalmente a gente tende a rejeitar o outro lado, né? Nossa, essa pessoa, se eu sou da emoção, né? Nossa, essa pessoa é tão fria, tudo é super objetivo, tudo é fato, tudo é número, ela não está nem ligando para o que a gente está sofrendo aqui.
Por outro lado, se eu sou da razão e encontro alguém da emoção, qual é o meu sentimento? O que eu penso, né? Eu falo assim, nossa, mãe, que pessoa bagunçada, tudo é emocional, tudo não sei o quê. E aí, quando a gente quer construir algo junto, isso piora. E aí, no encontro efetivamente dessas forças, como um processo de defesa, a gente acaba exagerando. Então, se eu vejo que tem alguém se eu sou da razão e tem alguém da emoção que quer implementar alguma coisa junto comigo e começa a dizer muitas coisas e começa a tentar me envolver com isso, eu vou começar a exagerar. E aí esse exagero acaba trazendo para o ambiente uma frieza, uma dureza, que acaba levando o ambiente social para um desastre. Por outro lado, acontece isso também com a emoção, né? Então, se a gente começa a exagerar na emoção, vem aquele desgaste, não sei se vocês já participaram, mas imagino que sim, de reuniões que você sai completamente desgastado, né? Emocionalmente desgastado, né? Você discute, 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 não sai nada, né? Parece que a gente está perdido, né? Então, assim, sem querer, muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba efetivamente levando aquele ambiente social para um desastre, né? Então, se a gente for se valer dessas duas partes superiores aí da nossa apresentação e ficar no nível bom dos resultados, uma mudança adequada, né, com esse tipo de pensamento da razão e da emoção, com essa polaridade, poderiam haver outras como exemplo, seria muito legal a gente ter uma mudança com planejamento, com calor, com engajamento das pessoas, com flexibilidade de acordo com os obstáculos que a gente encontra, com clareza de objetivo, clareza de como fazer. Ou seja, tudo isso nos ajudaria, né? Então aqui é a combinação ideal. E uma das grandes coisas que a gente começa a perceber é que a gente não está navegando nesse ideal no ambiente social. Porque a partir do encontro da razão e da emoção, surge o novo. É a partir desse encontro, e a gente precisa encontrar, e a nossa tendência muitas vezes é nos separarmos em grupinhos que ficam de um lado e do outro, que é muito mais fácil a gente fazer isso, a gente acaba não criando esse terceiro elemento. Então, é muito legal a gente ver o quão binário a gente está. E isso é mais uma dificuldade para a gente entender a trimembração, né? Ou seja, a gente hoje vive num mundo de certo e de errado, de branco e de preto, né? A gente não vê as cores que estão no meio, né? A gente não vê, enfim, as possibilidades que existem, porque a gente muitas vezes quer ter razão. A gente quer ter a razão no nosso ponto de vista, e é um ponto de vista. Uma coisa bonita que uma vez, não me lembro quem foi visitante na Sociedade Antroposófica, acho que, não me lembro quem foi, mas que trouxe, eu achei bem legal, que é assim, que hoje em dia nós somos buscadores da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta. E a gente só vai encontrar efetivamente a verdade no momento que a gente encontrar os outros. Então são vários pontos de vista juntos que vão trazer essa possibilidade da verdade. E infelizmente, pela nossa pressa, pelo nosso tempo, enfim, pela nossa qualidade de vida hoje, de encontro social, né, a gente tem que rapidamente tomar uma decisão, tomar um caminho, e às vezes navega muito no que a outra pessoa falou. Não é à toa que a gente vive nesse mundo das fake news, né? É interessante perceber isso, né? O como a gente às vezes pega um ponto e amplifica aquilo para uma verdade absoluta e começa a defender aquilo como se a gente mesmo tivesse vivenciado aquilo, né? E o como isso está afastando a gente dessa trimembração. E quando a gente está navegando, então, nesses exageros, a gente só destrói. E talvez passando por uma das polaridades que a gente sente que é a polaridade que mais vai estar presente no nosso mundo e já está presente, é essa polaridade da individuação e da integração.
E o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que cada vez mais a gente quer se expressar como individualidade, cada vez mais a gente quer ter voz, cada vez mais a gente quer estar presente efetivamente e se sentir pertencente, se sentir útil, contribuindo, né? Colocando o nosso propósito, que é essa corrente da individuação, a gente também sente a necessidade de fazer coisas juntos. E aí, olha a polaridade. Né? Eu quero ser cada vez mais respeitado como indivíduo, visto como indivíduo com as minhas necessidades, com as minhas capacidades, mas ao mesmo tempo eu reconheço e preciso dos outros para fazer as coisas. Né? E é esse dilema, esse embate, essa polaridade também causa um caos muito grande que pode ser levado bastante para o positivo. Mas se a gente fosse olhar para uma perspectiva histórica, eu diria que isso começou, né, desde o início dos tempos, na verdade, mas fazendo um sumário aqui bem rápido, assim, uma viagem no tempo, a gente pode dizer que isso começou no Antigo Egito, né, essa curva da individuação, onde lá a gente tinha todos os poderes na mão, né, nas mãos do faraó. Ele era o senhor do destino daquele povo. A gente pode entender também que essa palavra eu, que a gente usa bastante, ela não existia no conceito dessa individualidade, né, como a gente a entende hoje. E eu sei que isso talvez seja difícil para algumas pessoas entenderem, mas a gente realmente tem que voltar um pouco no tempo e se perceber assim com uma consciência, né? A gente está falando aí, né, de 4.000 anos atrás, né, de perceber como é que seria, né? Obras maravilhosas foram feitas, aliás, o símbolo do Egito é a pirâmide. Muita gente até hoje não entende como é que aquilo foi feito, né? E principalmente feito com escravos, com mão de obra escrava. Então, como é que é isso? Como é que as pessoas se submetiam a isso? E é muito interessante, eu quero imaginar daqui a 4.000 anos, como é que as civilizações futuras vão olhar para nós e perceber também as mazelas sociais. E talvez olhar para a gente e falar assim, nossa, como é que aquele povo vivia com tanta mazela social, com tanta gente passando fome? Eu acho que isso talvez dê uma dimensão de como é que a gente pode olhar para trás, né? Qual é a consciência que a gente tem hoje, qual era a consciência que se tinha 4.000 anos antes, qual é a consciência que se vai ter daqui a 4.000 anos. Interessante da pirâmide é que ela era um túmulo. E é muito interessante também perceber como humanidade que a gente tem um espelhamento dessa época egípcia. E isso se revela muito nas estruturas organizacionais, que são extremamente piramidais. Né? Tem, tem muita liderança em empresa que se julga faraó. Só que a consciência de hoje não permite que a gente seja faraó. Mas tem muita gente que continua tentando. Né? Tem muita gente que acha que é só mandar, né, e que vai ser resolvido. Né? Então, se a gente olha para o Egito, a gente tem essa figura que domina todos os campos sociais e que está no faraó. Se a gente dá um pulo de 2.000 anos, a gente vai para outra civilização. E na Grécia, a gente começa realmente a trazer mais clareza, né, aquele eu, aquela pessoa, aquelas pessoas que eram imersas no divino, né, porque o faraó era um representante divino, que viviam imersas no Egito, elas começam a se separar um pouquinho, a gente começa a se separar daquele divino e começa a ter consciência do eu. E essa consciência vem pelo pensar, e não é à toa que a gente atribui, né, a filosofia à civilização grega. Né, porque talvez foi a primeira grande manifestação daquele ser humano que começa a olhar e se perguntar quem sou eu, né? Começa a olhar para o universo com uma separação entre o ser humano e, né, as divindades e o mundo e a natureza. Né? A gente começa também a ter a democracia, ainda que tivesse escravos, ainda que não fosse para todos, mas a gente começa a participar mais da vida pública. E isso em Roma também, né, e aí são muito próximas as duas civilizações, em Roma até hoje a gente tem
um legado, que é o direito romano, né? O direito à propriedade e à herança. Então imagina, o faraó era dono de tudo, 2000 anos depois, e a gente pode falar, nossa, precisou desse tempo inteiro. Na história da humanidade isso não é quase nada, né? Mas, enfim, para a gente, para a consciência de hoje, né, às vezes com 15 segundos que a gente já perde a internet, a gente já fica doido, imagina 2000 anos. Mas a gente olha para Roma e começa a perceber, então, que aquele ser humano tem direito a deixar sua herança, sua propriedade para os seus, né? Então não é mais do Estado, né? E você tem direito à propriedade. Opa, peraí. Então esse ser humano já não é igual àquele ser humano do Egito, né? Se a gente for evoluir um pouco mais, e aí chegar mais 2000 anos para as grandes navegações, século XV, a gente começa a perceber que existe uma separação, e cada vez mais, né, esse ser humano vai em busca do universo, né? Sei que tem gente que acha que a Terra é plana, mas enfim, né, mas tem essa percepção de que precisa ir em busca do mundo, conectar o mundo, né, essas aventuras, né, que a gente teve das grandes descobertas, das grandes navegações, né, a grande empresa global, a Companhia das Índias, a primeira, e uma separação muito grande já dessas vidas do que a gente considera a vida social, né? Então, a gente tinha a vida política, com o domínio dos reis, né? Enfim. A gente tinha uma vida cultural, religiosa, né? E aí logo depois também já vem o protestantismo. E a gente tem também a vida econômica já na mão também de pessoas, de empreendedores. Então aquilo que era uno no Egito, que virou duo na Grécia, começa a ser trimembrado a partir do século XV. E se a gente for ainda mais, e aí não, a gente não está viajando 2000 anos, mas 600, a gente entra no século XX e XXI com essa questão da energia atômica, e eu estou trazendo a energia atômica mais como uma coisa assim, desse ser humano que cada vez mais tenta pesquisar a menor molécula, né, e ao mesmo tempo ela vai descortinando uma série de perguntas, porque por mais que eu vou tentando buscar quem sou eu, do que isso é feito, né, de que matéria nós somos feitos, mais perguntas vão se abrindo, né? E se a gente for ver nessa curva, que é a curva da individuação, a gente chega nesse eu, e um eu que, se é só essa curva, ele se torna completamente solitário, né? Ele se torna doente, né? Ele se torna separado do mundo, né? Então, cada vez mais a gente está presente, a gente está aqui, mas ao mesmo tempo a gente se sente separado. E do futuro vem uma outra corrente. Como eu falei, né, essa polaridade. Então eu sinto na minha alma que eu preciso dos outros, né? A gente está nessa pandemia e esse novo normal, né? A gente tem discutido bastante isso na Luma, assim, o que é esse novo normal, como é que a gente constrói o novo normal, né? Tem uma amiga minha que está na Suécia, perguntei como é que estão as coisas lá, ela falou assim, aqui a gente já vivia o distanciamento social mesmo, para a gente é mais fácil, porque a gente como civilização, né, como povo, a gente não se chegava muito. Mas se eu estivesse no Brasil, imagina a dificuldade que vocês estão tendo, né? Mas não é só isso do abraço, mas é muito mais do construir junto, do se sentir parte de alguma coisa conjunta, né? E esse é um vento do futuro que está chegando e, no fundo, ele vem já trazendo vários sinais que ainda não estão completamente solidificados, mas um sinal do poder da sociedade civil, de se organizar, de resolver as coisas, né, desses movimentos que a gente vê de bairro ou de grupos que começam a se juntar por causas. É uma questão da sustentabilidade também, né, de perceber qual é a capacidade desse planeta de nos aguentar, dessa nova ecologia, né, dessa emancipação, né, e não é só a emancipação feminina, mas a emancipação de várias, a gente pode dizer até das minorias, não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas assim,
de realmente pertencer a uma causa, de perceber que você tem um grupo, que tem alguma coisa que tem em comum, né? E aí você querer ter o direito a se expressar, né? Que está com a liberdade de expressão e tal. E também um movimento muito do né? Da colaboração, né? Habitações coletivas, ou seja, tem uma série de coisas que estão mostrando para a gente, ainda que a gente esteja na pandemia, e até algumas coisas falam assim, ah, não, mas agora, não sei se vocês sabem, mas voltou o movimento de compra de carro porque ninguém mais quer viajar de Uber, porque é perigoso, ou de táxi. Então, é interessante isso, né? Como um vírus rapidamente transforma isso. E eu tomaria cuidado com isso, assim, como é que a gente realmente consegue ainda imaginar uma nova forma de colaborar, uma nova forma de compartilhar as coisas, né? E se a gente for ver essa integração, esse movimento, ele na verdade ela surge, e aí o Steiner também vai beber nisso, né? Não só nisso, mas nos princípios da Revolução Francesa, né? Os princípios da liberdade, né? Da igualdade e da fraternidade. Então, no fundo, quando a gente começa a olhar para esses princípios, a gente fala, bom, legal, mas como é que a gente pode aplicá-los no nosso dia a dia? O que isso faz efetivamente com que essas curvas se juntem? E às vezes eu uso a palavra egoísmo aqui, e aí não é no mau sentido, mas com certeza, cada vez mais a gente vai querer se expressar como individualidade. Mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vai querer se juntar com outros, por mais difícil que seja. A gente tem uma frase, né, que acho que foi o professor Liverwood que falou, que só pode ser integrado aquilo que for devidamente separado. Então, muitas vezes também, se a gente tem só a corrente da integração sem a individualidade, a gente vira massa de manobra. A gente entrega a nossa vida para os outros. E a gente vê muito isso, por exemplo, em algumas seitas, né, em algumas questões até políticas, né, o que a pessoa fala, né, é levado sem julgamento nenhum. Então, isso também é a má integração. Eu pertencer sem eu ser não é integração. E, ao mesmo tempo, eu ser e não pertencer a nada também não é individuação. Né? Então, como é que essas duas correntes podem estar juntas? E aí, se a gente for falar da trimembração, como eu falei, o Steiner bebeu da Revolução Francesa, mas ele também, logicamente, baseado na imagem do ser humano, também foi buscar essa imagem da trimembração no próprio ser humano. Né? Olhando para o físico, a gente é trimembrado, cabeça, tronco e membros. Né? Se a gente for olhar também o corpo, a alma e o espírito, também é uma outra forma de trimembrar. No tempo, passado, presente e futuro, e os três estão aqui, né? Enquanto a gente está falando, lógico, tem um histórico que está presente aqui na Escola Micael, no que eu estou falando, tem um futuro também de desejo que está aqui, de aprendizado, de desenvolvimento, e tem um presente que a gente lidar com a realidade e o que a gente precisa fazer agora. Né? Tem o pensar, o sentir e querer como qualidades da nossa alma. Se a gente for olhar para os mosteiros, né, a gente tinha o ora e labora, né, na Idade Média, enfim, e aí pesquisando, na verdade, não era só o ora e labora, era ora, convive e labora. Então, esse et, na verdade, do latim, significava essa convivência também, que era importante para os monges. Né? Ainda voltando para o corpo físico, né, os sistemas também, os três sistemas, o neurosensorial, o rítmico e o metabólico motor, sexual, enfim. E se a gente for olhar para a vida social, a cultura, a política e a economia como as três grandes forças da criação do ser humano no social. São os três campos onde a gente se torna criador. A gente é criador na cultura, a gente é criador na política e a gente é criador também na economia. E é muito legal perceber essa trimembração, porque esse elemento do meio, se a gente for ver, ele sempre tem um elemento, esse do meio é o do equilíbrio dessas polaridades.
né? Então, se a gente tem só cultura e economia, vai faltar alguma coisa. Se a gente tem só o pensar e o querer, que é o que a gente vê muito nas organizações hoje, a gente percebe como a alma, né, e eu trabalho bastante com isso, como a alma das pessoas, dos executivos, executivas, está abafada porque é só planejar e fazer, né, e a gente não está sentindo. Então, como é que a gente faz esse fluxo da trimembração, né, desses três elementos fluírem, né? E aí também começar a olhar como é que esses princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade são aplicáveis nessas vidas, né, na vida cultural, religiosa, política, jurídica e econômica. Esse mural é um mural do Diego Rivera, chama O Homem Controlador do Universo. Eu tive a oportunidade de vê-lo na Cidade do México, no ano passado, né? Mas é uma imagem que já me acompanha há bastante tempo, porque acho que isso traz uma realidade do nosso século, né? Dessa vida moderna, que é a gente achar que a gente domina tudo, né? E então esse ser humano que está aí no centro, que, né, domina o tempo, os planetas, as pessoas, enfim, né? Esse mural é belíssimo, assim, mas é uma manifestação bem crítica do Diego, né? Dessa perda também de uma realidade social, assim, como só uma pessoa pudesse controlar isso tudo, o que nos levaria efetivamente a uma consciência de Egito que a gente já não tem mais, né? E por isso tantas guerras, tantas rebeliões, né, tantas brigas que a gente está tendo. E aí a gente pode considerar, né, uma tabelinha, sou engenheiro, falei para vocês, né, onde cruzar quais são os impactos da aplicação desses princípios nas diferentes vidas, né? E o que acontece em cada campo da vida social quando a gente aplica esses princípios da Revolução Francesa, né? Então, se a gente for ver, e aí já traz um dilema para a gente, vamos falar isso daqui a pouquinho, mas, por exemplo, o princípio da liberdade, ele aplicado na vida econômica, né, ele talvez traga o que a gente está vivenciando hoje, assim, né? Uma percepção de que a gente precisa ter menos controles, menos coisas para a gente poder empreender, mas ao mesmo tempo um liberalismo, um capitalismo exagerado de você não ajudar nada, de não ter uma solidariedade, enfim, cada um se vira como pode, né? E isso tem levado a gente para um polo que não é legal. Ao mesmo tempo, se a gente aplica a liberdade na anarquia, na vida política, a gente imagina, não tem regra, não tem lei, cada um faz o que quiser, né? Completamente anárquico, né? Como é que ficaria a vida social assim, né? Ou seja, a liberdade é um princípio aplicável na vida cultural religiosa. E a aplicação da liberdade aqui é que permite a criação e a diversidade. E é nessa vida cultural religiosa também que se cria o futuro. Então é muito legal perceber que a gente às vezes acha que é a economia que cria o futuro. Mas a vida cultural religiosa é a vida do desenvolvimento. Então, mesmo numa empresa, por exemplo, o que seria a vida cultural religiosa? Toda a parte de pesquisa, de desenvolvimento, né, ela precisa ter liberdade para poder achar novos caminhos. É ela que vai desenvolver o futuro. E se a gente se a gente não aplica a liberdade aí, a gente está muito arriscado, né? Logicamente, a gente está falando, por exemplo, de uma escola onde é uma representante importante da vida cultural, né, como desenvolvimento dessas individualidades livres que a gente quer que as crianças sejam, né? Agora, dentro da escola também tem essas três vidas, né? Então, na verdade, isso é um grande fractal, né? Eu estou separando aqui didaticamente, mas no fundo, todo organismo, toda vida social, toda organização tem essas três vidas, até em casa, né? Até em casa. E é interessante que muitas vezes em casa, fora a gente quer também ser né, uma pessoa que fale sobre essas coisas, mas às vezes em casa a gente atua como faraó, né? A gente continua ainda tentando mandar nas coisas. Se a gente for falar do princípio da igualdade, na vida cultural religiosa, é querer que todo mundo reze na minha cartilha. E aí a gente vê o fundamentalismo e o que isso causa também, né?
a não possibilidade de pensar diferente, né, de ter outra opção. Né? Em compensação, na vida econômica, a gente também não considera as necessidades das pessoas, então a gente acaba sendo tratada como massa e não indivíduo. Né? Então, se eu tenho uma realidade diferente da sua e a igualdade é aplicável, também não é ok. Ou seja, a gente está falando da igualdade na vida política e jurídica. Não é à toa que a gente fala que todos deveriam ser iguais, devem ser iguais perante a lei. Né? Eu falo deveriam porque, na verdade, a gente sabe que não somos, mas o certo seria isso. Então, assim, como é que a gente pode ter o mesmo acesso, o mesmo direito, né, a essa vida política jurídica? E o próprio Steiner dizia que o campo mais difícil para a gente entender seria o campo da fraternidade. Porque a gente confunde a fraternidade muito com a compaixão, a gente pode dizer. Né? Então, às vezes, vem com uma coisa da doação. E a fraternidade, na vida cultural religiosa, ela pode, no seu exagero, levar a uma manipulação. Ela pode levar a você, a partir de tentar fazer algum movimento de fraternidade, né, começar a exigir dos outros uma cobrança, né, cobrar dos outros o fato de você estar sendo fraterno. Na vida política jurídica, eu acho que é muito que a gente está vendo também da desigualdade, né, e dessa corrupção toda. Né? Então tem aquele jeitinho, os meus amigos, os meus grupos eu favoreço. E a fraternidade é um princípio que deveria ser aplicado na vida econômica, compreendendo e atendendo às necessidades. E a gente já pode se perguntar, poxa, mas tá bom, eu posso até entender a sua necessidade, mas será que eu posso atendê-la? Talvez não. Mas abrir a escuta para poder entender a necessidade dos outros, e agora na pandemia, eu tive a oportunidade de fazer algumas lives com empresários, né, com a Luciana Quintão também do Banco de Alimentos, e é legal ver essa questão de como é que a gente, talvez tão rapidamente, despertou para várias necessidades que já estão no nosso mundo há décadas. Né? Mas parece que essa reclusão que a gente se fez e a gente vê o sofrimento mais perto assim da gente, despertou muitas vezes essa... Opa, peraí, o que será que o outro está precisando? Qual é a minha responsabilidade nisso também? O como talvez eu possa ficar recluso em casa, né? E é um privilégio isso, mas tem gente que não pode. Né? E como é que a gente pode lidar com esse ambiente para não fazer mais ainda ele esgarçar? Trouxe aqui um pouco também do pensamento da Ute Kramer, né? Quando a gente, enfim, fala com ela, e isso é muito vivo também para ela. E aqui a gente já vê a palavra do amor, né, surgindo também, onde a aplicação errônea, talvez, dos princípios gera, né, toda essa questão da parte superior dessa tabela, desse conflito, né, das favelas, da dívida, da inflação, da exploração do trabalho, né, quando a gente aplica essa liberdade toda. Enquanto se a gente aplicasse a fraternidade, a gente teria mais cooperativas, mais empresas autogeridas, mais associações, por exemplo, de produtores, de comerciantes e de consumidores discutindo o que é um preço justo, por exemplo, né, preocupados com isso, de como é que essa cadeia se equilibra como um todo. Isso seria ser fraterno no campo maior, né, da economia. Em compensação, né, essa concentração toda, né, de bancos, companhias de seguro, né, assim, desse poder do eu mando porque sou mais forte, né, desse egoísmo, poderia ser traduzido para um Estado onde a tarefa é garantir os direitos humanos, né, é garantir essa igualdade, essa possibilidade. Né. E, ao mesmo tempo, quando a gente aplica a igualdade, né, na vida cultural, esse querer fazer a cabeça, a gente querer convencer as pessoas, e no fundo a gente deveria ter essa liberdade. Né? E aí vem essa lei social
fundamental do Steiner, né, que o bem de uma integralidade de pessoas que trabalham em conjunto será tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si os resultados do seu trabalho, ou seja, quanto mais ceder desses resultados aos seus colaboradores e quanto mais suas necessidades forem satisfeitas, não por seu próprio trabalho, mas pelo dos demais. E isso, quando a gente leva no campo das organizações, vem uma super pergunta assim na cara de todo mundo. Mas como é que é isso? Né? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode começar a trilhar um caminho onde eu perceba que o trabalho, né, e o Steiner fala muito isso, falava, né, que era uma questão de, a gente fala mercado de trabalho, e o trabalho não deveria ser uma mercadoria. Né? A gente deveria estar trabalhando, aliás, a gente depende de todo mundo, a gente trabalha também para alguém. Né? É incrível perceber quantas pessoas será que estão envolvidas nessa transmissão aqui. Né? Se a gente for olhar, tem o mundo inteiro que está aqui nessa palestra. Né? Porque tem as pessoas que estão ajudando, tem as pessoas que estão cuidando das crianças, tem as pessoas que estão segurando essa tecnologia. Enfim, a gente vai puxando todo mundo. Então, assim, mas a gente às vezes não tem consciência desse servir. Né? Então, como é que a gente pode começar a perceber que, no fundo, as minhas necessidades são satisfeitas por outros? Né? E que a gente poderia estar trabalhando nessa natureza. Né? E aí, bebendo um pouco em outras fontes também, uma das pessoas que me inspira nessa ideia é o Rodrigo Ventre, a gente já conversou bastante sobre isso, a gente pode olhar para essa aplicação da trimembração desde a sociedade, né, com a liberdade, igualdade e fraternidade, como a gente falou nos slides anteriores, no ser humano, num equilíbrio maior entre o pensar, o sentir e o querer, né, e aí é um processo de autoconhecimento, onde a gente pode perceber realmente que aspecto da nossa alma está mais abafado, o que eu deveria dar mais foco num determinado momento, entendendo que isso é uma lemniscata, isso é um fluxo, isso é um processo, não quer dizer que vai ficar parado assim. Né? Mas, se a gente for olhar para grupos e organizações, a gente pode dizer que um bom grupo, um grupo saudável, é um grupo que consegue efetivamente entender as necessidades dos seus participantes, colocar as suas capacidades em desenvolvimento e disponibilidade para atender essas necessidades, e isso ser, e esse elemento do meio, que sempre vai buscar equilibrar, no caso dos grupos, são os acordos. Né? Então, assim, ontem, por acaso, eu estava trabalhando com um grupo onde o grande trabalho que eu fiz foi perguntar, legal, gente, o que vocês querem combinar? Uma vez que algumas pessoas têm essas necessidades, a gente tem essas capacidades aqui, o que a gente precisa combinar para dar um próximo passo e o grupo se tornar mais saudável? E muitas vezes é esse elemento do meio que está faltando. Mas será que a gente escuta as necessidades e escuta sem julgamento? Será que a gente também está disposto a colocar nossas capacidades à disposição dos outros? Né? Ou só se trocar alguma coisa? Só se tiver algum benefício? Né? Então, isso é uma reflexão. E se a gente for olhar para o lado da organização, a gente também tem 3 elementos que são super importantes para a gente garantir a saúde de uma organização. No campo da liberdade, no campo da vida cultural, é fundamental que as organizações sejam expressões do desenvolvimento humano. Ou seja, cada participante de uma organização deveria perceber que o seu desenvolvimento acontece ali também. Eu me torno melhor ali, eu me torno um ser humano melhor, e eu tenho essa possibilidade, essa liberdade, né, de atuar em prol do meu próprio desenvolvimento, de uma forma livre. Não é à toa que nas organizações hoje a gente começa a falar de processos de desenvolvimento autogeridos, ou seja, cada um vai escolher o seu caminho de desenvolvimento. Isso está sendo um rebuliço para as áreas de recursos humanos, né? Porque a gente não vai ter mais tanto treinamento encaixotado, por exemplo. Né? Se talvez o meu caminho é o caminho da meditação, e eu entendo que isso vai trazer benefícios também para aquela organização, né? Isso talvez tenha que ser liberado num processo de uma organização. Né? Por outro lado, para a gente garantir saúde numa organização também, a gente precisa ter processos decisórios mais participativos.
quanto mais você participa, e eu acho que na Escola Waldorf vocês têm a própria sociocracia como reflexo disso, né? Quanto mais eu tenho os argumentos e tenho a possibilidade de participar de um processo decisório, mais engajamento e mais rapidamente a gente chega numa solução que seja saudável. E eu falo rapidamente entre aspas, porque muitas vezes esse processo pode até ser lento, né? Mas a saúde se encontra a partir do momento que eu participo, né? Que eu tenho possibilidade de participar. E o terceiro elemento é o da transparência financeira. Então, é interessante porque a gente diz que hoje não é o sexo mais que é tabu, as pessoas já falam suas preferências sexuais, já falam um monte de coisa, mas o grande tabu hoje é o dinheiro. Tem muitos casais que não sabem quanto é que o outro ganha, né? Toda a questão de partilha de bens que a gente tem hoje, né? O receio de perder alguma coisa e tal. Então, assim, numa organização, as pessoas falam, ah, ninguém sabe o salário do outro. Desculpa, eu acho que todo mundo sabe o salário de todo mundo, praticamente, né? Aliás, é interessante também, falando dos países escandinavos, uma vez eu fui à Noruega e era a época do imposto de renda e ficamos hospedados numa casa de uns amigos nossos e eles nos falaram que, por exemplo, se a gente quisesse, a gente podia entrar no sistema lá de imposto de renda e ver o imposto de renda do rei da Noruega, né? Olha que interessante, quer dizer, pô, é transparente. Ué, por que não? Essa é uma informação oficial. E hoje aqui a gente, né, no nosso Brasil, a gente vê completamente ao contrário isso, né? Numa organização, a gente deveria ser transparente. E a forma de ser transparente é fazer as pessoas também participarem do orçamento, né? Também acompanharem essa peça, que é tão importante saber como é que a gente está orçando as coisas, como é que a gente está realizando as coisas. E a partir do momento que esses três elementos numa organização fluem, a gente leva essa organização para ser mais saudável socialmente. E aí queria trazer como última contribuição, basicamente, como é que a gente começa isso. E talvez isso seja muito grandioso para várias pessoas, e talvez seja mesmo, mas eu acho que a gente tem uma super oportunidade de começar a trimembração social na célula máter, assim, na célula menor que tem de um organismo social, né, que é o diálogo com outra pessoa. Se a gente começar a aplicar, né, no diálogo a trimembração social, a gente vai começar também a ter uma vida social melhor, né? Isso vale para todos os campos, família, empresa, grupo, enfim, o que quisermos, né? Então, talvez olhar, né, para a nossa conversa, e ao invés de tentar juntar pessoas para convencê-las, para forçar o convencimento, né, para influenciar, para induzir, que é muito que a propaganda faz, né, de mostrar benefícios, a gente podia ir para um diálogo reconhecendo o outro como fonte do meu próprio desenvolvimento. Pô, aquela pessoa é chata, mas caramba, como é que ela mostra quem eu sou? Onde é que eu me pego, né? Qual é o gatilho que me dá? Poxa, é uma possibilidade. Eu encontro do outro, eu reconheço a minha própria necessidade de me desenvolver. Se eu vou ao encontro do outro também, eu posso reconhecer que a outra pessoa também está lutando para ser melhor. Não sou só eu, né? Às vezes ela está se esgoelando para falar comigo, porque ela está tentando mostrar alguma coisa para mim que eu não estou querendo ver. E ela também está tentando ser melhor nesse sentido, né? E a partir do momento que eu vou para o diálogo também, eu posso compreender as vivências que o outro teve. A gente não chegou aqui, a gente é assim, a gente veio sendo formado dessa maneira. E aí compreender a biografia, né, como um aspecto fundamental para a gente melhorar o nosso diálogo. É muito bonito ver quando a gente começa um trabalho numa empresa, numa organização, e que a gente faz um fluxo do tempo, assim, a linha da vida daquela organização e das pessoas que estão ali, como isso por si só já é terapêutico para começar uma conversa diferente. Nossa, eu não sabia que você tinha passado nisso. E quantas vezes a gente passa do lado da pessoa, trabalha anos do lado, e a gente não sabe como é que ela chegou até ali. Sabe o currículo, às vezes. Ah, fez pós-graduação, tem diploma, não sei o que lá e tal. Mas, né, como é que foi esse cultivo todo?
E aí, indo bem praticamente, né, nesse arquétipo do diálogo, então, assim, quando eu falo, sou eu me expressando. Quando o outro fala, eu tenho que silenciar. Eu tenho que silenciar o meu eu, né? E aí eu tenho que escutar. E eu só escuto realmente na medida que eu silencio. E é no espaço do silêncio que se cria o novo. E mais uma vez, essa polaridade entre o eu e o outro, quando ela se junta, ela cria um terceiro elemento, que é esse elemento do nós e do novo. Né? Talvez não seja à toa, né, que quando dois ou mais estiverem presentes em meu nome, eu estarei lá. E isso é fundamental para a gente compreender, né, essa importância do diálogo. Uma professora de euritmia uma vez disse para a gente aqui no Brasil que acho que a língua brasileira é uma das poucas que tem dois Os, né, na palavra diálogo, e talvez por isso é que a gente gosta de abraçar tanto, né? Mas essas vogais, né, do I, de você estar presente, né, do A de se abrir e do O para acolher, são fundamentais. E elas estão presentes em quase todas as línguas. Né? Talvez não seja à toa isso também. E aí, falando um pouquinho dos exemplos, né? Então, a gente tem tido a oportunidade de trabalhar a fraternidade em vários programas, né? Aqui é o Salão da Sociedade Antroposófica, esse último mais à nossa direita aí da tela, né? Onde a gente começou a trabalhar a questão da fraternidade, das pessoas poderem contribuir da forma que quiserem, da sua possibilidade também, mas sempre entendendo que o fato delas contribuírem também as ajuda o todo a estar ali. E isso é aplicável em vários programas que a gente atua. Então, esse aqui é uma turma do Germinar de Foz do Iguaçu, um programa que hoje está na Argentina, no Chile, no México, no Brasil e tal, que já impactou mais de 8.000 pessoas. E que as pessoas hoje vão lá e definem o quanto elas querem contribuir financeiramente, de que forma elas querem contribuir. Né? E o próprio grupo é que gere essa questão dos recursos. Nós, como facilitadores, não fazemos isso. Né? Aqui também um outro exemplo, que é a Jornada da Liderança pela Antroposofia. É um grupo também que tem sido regido por essa questão da fraternidade. Pra vocês terem uma noção, tem pessoas aqui nesse grupo que, para um programa de 7 encontros, 3 dias e meio, com hospedagem num lugar super gostoso, que é esse que está aí, né, com muito verde e tal, tem gente que paga R$ 100 por módulo, 3 refeições com quarto, nananã, e tem gente que paga 5.000. Né? E isso tudo sem precisar efetivamente expor ninguém, mas de uma forma que as pessoas entendem que às vezes até a pessoa que está pagando 100 tem muito mais dificuldade para pagar do que aquela que está pagando 5.000. E que aquela que está pagando 5.000 entende qual é a riqueza de ter uma outra realidade social ali do lado para o seu próprio aprendizado. Né? Então, isso são exemplos muito legais que eu tenho vivenciado. Né? A igualdade, né? O processo decisório, quando a gente começa a colocar essas forças também. Né? E esse é um arquétipo que a gente trabalha muito nos grupos, né? De poder ajudar um grupo a chegar numa decisão, percebendo essa qualidade do pensar pelo conteúdo, pela interação do sentir e pelo procedimento do querer, e perceber que quando a gente flui nessas 3 avenidas, o grupo chega a uma boa decisão, e uma decisão que as pessoas queiram implementar e não que elas tenham que implementar. E tem muita diferença, porque a gente não consegue mandar no querer do outro. A gente pode até mandar o outro fazer, mas a gente não manda no querer. E a liberdade na vida cultural religiosa, quando a gente, eu comecei a contar lá atrás, a gente tem começado a fazer trilhas de aprendizado individuais, né, onde cada um pode escolher como é que quer se desenvolver, como é que isso se conecta com esse todo também, mas a partir da sua própria liberdade. Então, quando a gente fala de um bom plano de autodesenvolvimento, ele carrega a liberdade também no seu bojo, no seu interior. Né? E para terminar, então, queria deixar essa frase para vocês. A gente tem um espaço para perguntas ainda. Mas isso tudo me leva a crer
que se a gente não for uma pessoa melhor amanhã do que é hoje, por que que a gente precisa de um amanhã? Essa frase é de um rabino, e eu acho que isso também se junta à questão do amor, porque a gente só vai ser melhor efetivamente se a gente perceber que a partir da nossa individualidade, da nossa vontade de nos integrarmos, de nos reconectarmos uns com os outros, com o planeta, com o cosmos, enfim, é que a gente vai, quer dizer, que essa possibilidade ela é una a partir do amor. E eu acho que é por isso que, para mim, é tão forte essa questão da aplicação da trimembração social, e o amor é esse terceiro elemento que surge justamente nesse silêncio e nesse nós, né? Nesse cuidar da cerca do outro para que o outro seja o melhor que pode ser, né? Que eu também possa ser o melhor que eu possa ser, e que a gente cuide, né? E esse amor está justamente no cuidar dessa cerca, né, que permite que as individualidades se expressem em prol de um todo. E é isso. Mas a gente tem uma pergunta aqui no chat, e aí eu acho que depois a gente poderia abrir para algumas pessoas, não sei se ali umas 3, 4 outras pessoas poderiam fazer a pergunta diretamente para você. Mas a pergunta que eu Perfeito. tenho aqui, deixa eu te falar, é da Ana Carolina Gomes Bueno, e ela fala: pegando o gancho da jornada, como atuar para evitar os julgamentos? Quando, por exemplo, alguém que financeiramente poderia contribuir mais, mas não o faz por outras questões. Como não se colocar num lugar de alguém superior? Isso é bem legal. Eu acho que é uma jornada mesmo, é um processo, né? Eu me lembro que quando a gente começou a implementar essa dinâmica do ponto de equilíbrio, as pessoas primeiro olhavam para a gente e falavam assim: vocês são loucos, né? Porque, logicamente, o viés é eu vou contribuir menos, né? Porque eu nem sei o que eu estou entrando, então deixa eu fazer a minha aposta como se fosse um jogo, né? Eu vou apostar menos do que eu preciso. Mas eu acho que o que cria um ambiente legal para a gente chegar num ponto, num valor interessante, assim, é uma reflexão muito grande de trocar o que é o preço das coisas pelo valor que elas têm para mim, né? Então, assim, quando a gente começa a ver assim, qual é o valor de eu estar participando de uma escola Waldorf, ou qual é o valor de eu participar da jornada da liderança, o que isso vai trazer para mim como processo de desenvolvimento, e o que também a possibilidade de fazer pontes com outras vivências sociais, com outras realidades sociais também pode trazer. E esse é um estímulo que a gente faz para as pessoas, sabe? Então, eu posso dizer assim, de algumas experiências já, como foi gratificante e surpreendente para as pessoas perceberem, sem saber o preço e o custo do programa, de perceber que o grupo como um todo, né, conseguiu bancar efetivamente aquele impulso a partir de realidades muito distintas, né? Eu acho que tem bastante evolução para a gente fazer ainda. Eu diria que a maior evolução for a gente não ter vergonha, talvez, de até abrir os números individuais assim para a gente poder perceber. Eu tive uma experiência com os meus sócios, nós não somos muito, né? Mas a gente teve uma experiência de abrir o nosso imposto de renda uns para os outros. E temos realidades bem distintas entre nós. E foi muito legal porque, lógico, daquele medinho no início, apesar de ser sócio, a gente se conhecer, sermos amigos, mas depois que a gente olhou a realidade de cada um e também a gente conversou sobre as intenções de cada um, a gente conseguiu definir acordos muito melhores e mais justos para esse grupo, né? Então, mais uma vez, vem essa questão dessa coragem também do diálogo, de poder colocar a nossa necessidade sem ter a vergonha de colocar, mas também entendendo que não necessariamente o grupo tem a capacidade de contemplar aquela necessidade, né? E isso também pode ser uma realidade, né? Então, não quer dizer que porque eu exponho a minha necessidade que eu já vou ter ela aceita e enfim, né, contemplada. Não é assim, porque tem as necessidades dos outros também.
mas eu acho que isso traz para o grupo um sentimento de que eu participo e sou útil a esse grupo, né, e pertenço a esse grupo, e esse grupo me ajuda a me desenvolver, né, e o grupo também ajuda aquele indivíduo a se desenvolver. Então, esse sentimento é muito bonito, e eu acho que, talvez por isso o Steiner falava que a fraternidade, a gente ainda vai demorar muito tempo para entender, mas a gente hoje acho que sente que já começa a poder dar alguns passos, sabe? Então, assim, eu estimularia as pessoas a buscarem essa transparência, sabe? É fundamental isso, né? Até dentro de casa mesmo, né? Não sei se eu respondi, mas acho que estamos na pesquisa e estamos tentando formas de sermos fraternos, sem precisar ter essa dimensão do superior, e isso também pode ser uma verdade, tipo, mas eu estou bancando, né? Isso é extremamente prejudicial a qualquer ambiente social, né? Eu diria que isso é um resquício egípcio também ainda de eu posso, eu mando, né? Eu acho que não é isso que a gente está falando, mas é uma realidade de se ambos têm acesso, como é que a gente contribui? Eu reconheço que a tua contribuição é de outra natureza para mim, isso me traz um valor. Eu não falei disso, mas já engatando, a gente trabalhou bastante também com outras fontes assim em relação a essa questão do dinheiro, e uma delas é uma captadora de recursos chamada Lynn Twist. Ela tem um livro chamado The Soul of Money, não sei se ele já foi traduzido para o português, A Alma do Dinheiro, mas ela diz que a gente tem que ficar nem na polaridade da abundância e nem da escassez, mas na suficiência. Então, que o grande desafio nosso como ser humano, e acho que na pandemia a gente está vivenciando muito, é o que é suficiente para a gente. Eu tenho um armário com muita roupa, e eu confesso assim que nos últimos 4 meses eu tenho usado 10 camisas. Assim. E aí eu percebo o que eu vou fazer com essas camisas todas que eu tenho, com as calças, enfim. Né? Logicamente, quando sair para trabalhar, vou ter que botar uma camisa de botão. Hoje é basicamente camiseta que eu uso. Mas mesmo assim, não precisa de tanto. Né? Então, o que é suficiente? E ela diz que essa dificuldade da gente lidar com a suficiência está calcada em 3 mitos que foram desenvolvidos na nossa sociedade, né? O primeiro mito é assim, ter mais é melhor. Né? Então, se eu tenho mais, eu sou melhor que o outro, né? Então, né, essa coisa acaba dificultando um pouco, né? É interessante, né? Quando a gente vai colocar o preço, por exemplo, para um cliente, alguns deles a gente já tem experimentado não dar o preço na nossa atividade de consultoria, que o próprio cliente define o valor do trabalho, eles se embananam todo com isso. A gente diz que esse é o início do trabalho, começar a ter essa consciência. Mas no campo até da consultoria, muitas vezes a gente fala assim, não, mas se a gente não colocar um preço alto, as pessoas podem achar que a gente não é bom. Né? Então, assim, essa visão de que o mais caro é o melhor, se eu tenho mais, eu sou melhor. Né? E isso é um mito que impede essa análise da suficiência. O outro mito é assim, se faltar, não pode faltar para mim. E aí é muito interessante ver no início da pandemia, né, se você queria ir ao banheiro, não tinha papel higiênico, né? Porque, pelo amor de Deus, o que todo mundo saiu comprando papel higiênico foi incrível. Assim, incrível, né? Mas esse é o mito, não pode faltar para mim. Pelo amor de Deus, imagina. Né? Então eu compro tudo. Mas o que é suficiente? Né? Então esse é o segundo mito. E o terceiro mito, e esse é matador, assim, nesse sentido, que é assim, olha, você é muito pequeno, não adianta você fazer nada, que não vai mudar. E aí joga a gente para um lugar de paralisia, né, onde a gente não enfrenta essa questão da suficiência. Então, assim, começa em casa. O que é suficiente para a gente? Né? E não quer dizer que a gente não tenha desejos de futuro, que a gente não precise guardar algum dinheiro para uma eventual, sei lá, questão, mas, né,
o Rodrigo Ventre traz, né, que 90%, se eu não me engano, é esse número, 90% do dinheiro que circula no mundo é especulatório. 90%, gente. Então, assim, é só especulação. Não é à toa que em 2008 caiu todo mundo. Então, como é que a gente pode trabalhar com esse conceito da suficiência, né? E eu acho que realmente começa em casa, né? A Riva colocou, né? Quanto mais velhos ficamos, mais percebemos que precisamos de menos. Olha, Riva, eu queria que isso fosse mais verdade, porque e eu acho até que mas tem muita gente que não pensa assim, não. Assim, ainda tem muita gente que ainda pensa no acúmulo, né? Mas realmente a gente acaba saindo menos, a gente não, tem uma exposição menor, precisa de menos mesmo. Mas eu acho que esse é um exercício, não precisa a gente ficar velho, não. Acho que a gente deveria fazer. E eu sinto, falando por mim, mas pelos meus amigos também, que existe esse questionamento na pandemia, né, do que a gente realmente precisa. Se eu fosse falar para vocês o que, além das coisas físicas, e aí é um receio meu, é que eu acho que a gente precisa do encontro humano. Por mais que a tecnologia esteja favorecendo isso, né, nada substitui a gente ver a pessoa frente a frente. Né? Então, talvez a gente não tenha essa aglomeração que a gente teria, pelo menos no curto prazo, até isso, mas como é que a gente continua vendo as pessoas assim? Como é que será, que movimento que esse que com segurança a gente pode fazer para criar esse novo normal? Essa é uma discussão que a gente está tendo bastante assim na Lumo e nos clientes também, sabe? E a gente sente falta, né? Bom, eu sinto, mas eu imagino que vocês também, né? Assim, é bom, né? Hoje eu falei para vocês que eu fui caminhar com um sócio meu que eu não via fisicamente há 5 meses. A gente caminhou com distância, cada um com a sua máscara, mas foi uma delícia conversar. Nossa, que bom! Né? E a gente está se vendo todo dia no Zoom, mas é completamente diferente. Né? Completamente diferente. Né? Então, eu acho que tem isso, da busca da suficiência. Assim. Alex, é isso mesmo, é um caminho, não é uma fórmula, né? Obrigada. Nada. E a trimembração social, o próprio Steiner dizia que cada contexto social ele tem que ser analisado para buscar suas próprias soluções. E isso é um dilema para a gente. Porque a gente quer que a resposta seja dada, que o modelo fosse aplicado diretamente, assim, ó, pronto, coloca a trimembração aqui na Micael, que vai dar tudo certo. Não vai existir, desculpa, vai ter que conversar muito, vai ter que debater muito, vai ter que analisar cada contexto, quanto a pandemia também mudou isso e agora a gente vai ter que reacordar uma série de coisas. Mas isso é a vida, gente. Essa é a beleza. Se fosse dar pronto, né, não ia ter graça assim também. Né? Agora, saber lidar com isso é que eu acho que é a grande ferramenta, vamos dizer, o grande ferramenta talvez não é uma boa palavra, mas é um grande processo de desenvolvimento que cada um de nós tem que fazer. Mais alguma coisa? E aí a Mais gente alguma... tem uma pergunta dentro disso que você falou. E está cortando, Sati. Obrigada pela sua resposta. Você conhece, se você conhece alguma escola, seja no Eita, está cortando muito. Brasil ou no mundo, Eu não sei se eu compreendi porque cortou, não sei se foi só para mim, que tenha mas... conseguido implementar uma economia fraterna. Vou falar de Se novo. tem alguma escola Se que eu houver. conheça... Não, eu confesso assim, eu nunca trabalhei muito com escolas. Mas eu sinto, mais uma vez voltando à imagem do caminho, eu acho que tem práticas que estimulam essa fraternidade, porém, eu acho que o trabalho é mais profundo do que simplesmente, por exemplo, ter uma comissão de bolsas, ter alguma coisa assim. Eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo e de conscientização dos indivíduos, sabe assim? Então, eu particularmente não conheço, a resposta é não conheço. Eu sei de algumas práticas que são feitas em escolas,
mas eu sinto assim que é um trabalho de guerrilha no sentido de indivíduo a indivíduo mostrando um pouco essas possibilidades. Eu vou contar para vocês, aconteceu uma coisa quando eu fiz a minha participação no ofertório lá da Areté, que foram 15 minutinhos de fala, mas logo depois me ligou um empresário, que era um avô de uma das crianças da Areté, nunca tinha visto a pessoa, e ele me ligou, Celim, eu assisti sua contribuição aqui, e eu queria que você falasse para um grupo de empresários que são doadores de várias iniciativas. E, gente, assim, eu sou sanguíneo colérico, né? Então tendo a aceitar logo assim, né, esses desafios. Não, vamos lá e tal, nem sabia. Aceitei o desafio. Quando cheguei na sala, tinha gente assim da casa de bilhão, sabe? Assim. E eu via pelos títulos assim dos nomezinhos das pessoas. E eu começando a falar basicamente o que eu falei para vocês, né? E eu vi a carinha de muitos deles se retorcendo, mas outros depois me escreveram também querendo se aprofundar mais. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu aprendi, assim, na minha vida de consultoria, que quando a gente faz um trabalho com um grupo, a gente tem o ideal de querer que o grupo todo, muitas vezes, vá para o caminho que a gente está apresentando. Isso seria uma antítese da questão da trimembração social, porque não lidaria com a liberdade. Por outro lado, quando a pessoa desperta nela, e aí acho que esse é o nosso grande papel, e eu acho que nas escolas Waldorf também deveria, por isso que eu falo que é um caminho do indivíduo, a gente tem que despertar nas pessoas a vontade de querer fazer esse caminho. E eu acho que isso é que é uma boa prática, sabe? Então, assim, quando esse avô me liga, quando, sei lá, 2 dos 30 empresários lá, bilionários que estavam, me ligam para saber mais, começa um processo de conscientização, sabe? Não quer dizer que está resolvida a história, mas eu acho que essa é a abertura. E aí eu vejo que, por exemplo, muitos dos pais, pelo menos que eu sei, não necessariamente mergulham na antroposofia ou mergulham na trimembração social, sabe? E talvez seja um caminho de oferecer isso como estudo, não quer dizer que vai resolver, mas assim, começa a ter consciência dessa possibilidade. Até para ter mais clareza do que é ser pai numa escola Waldorf. Não é ser cliente. Você está, sabe, você está ajudando efetivamente uma individualidade a ser mais livre. E não é só a sua individualidade, a sua criança. Tem um monte de gente. Sabe? Então, assim, quando a gente começa a se conscientizar disso, o valor da nossa contribuição, seja ela qual for, é muito maior, e o valor que reflete, para mim, é muito maior, como indivíduo também. Então, eu me beneficio, todos se beneficiam. Então, eu acho que essa talvez seja um caminho. Dá trabalho, viu? Não estou falando que seja fácil, não. E não vai ter resposta única, e, enfim. Mas é isso, a gente também está aqui para isso, né? Eu sinto isso. Como uma missão, às vezes, um pouco, né? É levar um impulso, né, para o futuro mesmo. Exato, exato. Qual o futuro que a gente quer construir, né? E a resposta do passado a gente sabe, não vai ajudar muito. Mas a gente tem que reconhecer o passado, né? Isso também é uma coisa que para mim é bem fundamental, porque todo organismo, como a gente falou, tem que compreender a biografia. Eu diria que a gente tem que reconhecer o passado e partir de um pressuposto que cada um fez o seu melhor com as possibilidades que tinha. Porque às vezes a gente entra na gestão de uma organização e a gente fala, nossa, como é que fulano fez isso, a fulana fez aquilo, né? Mas se coloca no contexto, né, e talvez você diga, mas espera aí, não tinha essa ferramenta, não tinha essa consciência, não tinha isso, não tinha aquilo. Legal. E mesmo que tivesse, vamos fazer o seguinte, era o que a melhor pessoa pode entregar, porque não adianta, eu não vou conseguir voltar ao passado. Agora, a nossa responsabilidade é construir esse futuro.
Então, como é que eu vou construir esse futuro? Que futuro que eu quero construir para essa escola, né, para esse organismo social? Né? Como é que a gente começa a trabalhar a partir da saúde, né, de trazer saúde para o organismo? É um trabalho do indivíduo e é um trabalho do grupo. Eterno. Celim, a gente tem mais 3 perguntinhas aqui, são curtas. A fraternidade econômica está muito pautada nos acordos? Nos acordos? Não, eu acho que ela está pautada nos 3. Vamos lá. Se a gente for falar fraternidade, ela é aplicável no campo econômico, né? Mas, como eu falei, isso é um fractal. Então, no fundo, qualquer organismo, seja ele do campo da economia, da política ou da vida cultural, ele também vai ter as 3 vidas dentro dele, né? Então, numa escola, pode pegar uma família, vamos lá, se a gente quiser. Numa família tem a vida cultural, né? Tem as pessoas da família que têm liberdade para se desenvolver, enfim, para cultivar algumas coisas. Tem as necessidades também, a vida econômica daquela família e tem os acordos que a família tem que fazer, né? Então, assim, os acordos, toda a parte do meio da trimembração, ela na verdade é a parte que possibilita um fluxo melhor entre os polos, né? No nosso corpo, né, a gente pode falar desse sistema rítmico que faz também com que a gente fique mais equilibrado entre o neurológico, né, o sistema neurosensorial e o sistema metabólico, né? Ele atua como um mediador. Então, em todas as manifestações da trimembração, esse organismo do meio ele é o mediador, né? Mas as 3 vidas sempre ocorrem, né? Então, não são só os acordos, mas os acordos são a forma de você conectar os polos, né, das capacidades, das necessidades, né, da transparência financeira, da possibilidade de desenvolvimento, por exemplo, nas organizações. Isso acontece a partir de um processo decisório participativo. Ok. Agora a gente tem uma pergunta aqui da Riva. Como estabelecer economia fraterna entre instituições? Isso é muito legal. Eu acho que a gente começa a ver alguns exemplos disso. Eu tive uma das lives que eu fiz nesse período foi com um dos nossos clientes também, que foi a Porto Seguro, e foi interessante porque um dos projetos dessa pandemia juntou instituições de uma forma muito interessante, assim. Teve a Natura que fabricou o álcool mas não conseguia distribuir para as comunidades. E em compensação, por exemplo, tinha a Porto Seguro que tinha as pessoas que dos guinchos, enfim, e que estavam sem muito trabalho, porque a gente também parou de andar tanto de carro, né, na época mais fechada assim. E aí o que aconteceu, né? Essas 2 instituições se juntaram, e a Raizen também, a Cosan, eu acho, enfim, um outro grande grupo, e os 3 se juntaram para entregar álcool em comunidades carentes, né? Então, um dando álcool, o outro invasando o álcool, o outro pegando álcool e distribuindo com seus guincheiros nas comunidades. Então, estou falando, isso é uma forma de ser fraterno, né? Ou seja, é uma forma de entender a necessidade e as instituições se juntarem, né? Na concepção do Steiner, na parte econômica, a gente deveria juntar, por exemplo, associações. Hoje a gente tem associações de classe que normalmente juntam só os mesmos, né? Então, os produtores numa associação, os comerciantes numa outra associação comercial, né? E agora também os próprios consumidores em grupos de consumidores. Mas que o ideal fosse a gente ter a cadeia junto, sentando e discutindo, e que isso também estaria fraternidade, porque o que garante que o produtor continue a produzir, que o comerciante faça esse meio de campo, levando do produtor para o consumidor, né, e que o consumidor também pague aquilo que é possível.
Então, isso também seria uma forma de juntar instituições, né, em cadeias de associação, né? A gente já vê algumas práticas na agricultura sobre isso, né? A gente já vê algumas pequenas práticas surgindo aí de preço justo que apontam também para a beleza disso. Mas vai ver, gente, não é fácil. Imagina as primeiras discussões disso, ainda existe essa parte do egoísmo de cada uma das instituições puxando para o seu lado. Até o momento que percebe que se não juntar e não for suficiente para os três, não vai rolar, né? Então, é legal perceber que isso começa um movimento, né? Então, mais uma vez, é colocar para conversar. Na jornada, o que a gente tem procurado, é um princípio da jornada ter mundos diferentes, né? Ter pessoas representantes de mundos diferentes, né? De realidades sociais diferentes, enfim. E a gente tem conseguido, e é muito bonito ver, idades diferentes também, gêneros, enfim, a gente poder ter uma diversidade bem legal, e perceber o quanto isso contribui para uma perspectiva de fraternidade no futuro, assim, quando as pessoas começam a conversar das realidades que vivem, das carências que têm, das possibilidades de uma suprir a outra, é fantástico, assim, é fantástico. Mas tem que ter essa dose de coragem. Eu recebi uma mensagenzinha outro dia que eu acho muito legal, que é assim, que as mais belas histórias têm começo, medo e sim. Né? E eu achei bárbaro isso. Assim, tem começo, medo, que a gente se pela de medo de dar espaço, mas quando a gente diz sim, a história bonita começa a ser construída. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim assim foi, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, tão simples e tão legal assim. E realmente a gente percebe, né? As histórias mais bonitas, né, demonstram isso, né? Muito bom. E por fim, a última pergunta que eu tenho aqui é: como trabalhar esses indivíduos em tempo de quarentena e distanciamento social? A pergunta do Gabriel Alves. O que a gente, o que a gente tem feito é, até não contei para vocês, mas a empresa da qual sou sócio, que é a Lumo, o nosso símbolo é uma chaminha, né? Uma chama, porque Lumo em Esperanto significa chama. E esse é o nosso propósito também, ajudar as organizações e indivíduos a manterem a chama acesa. Então, o que a gente tem feito nesse sentido é tentar manter a chama acesa a partir principalmente de rodas de conversa, onde muitas vezes a gente nem leva conteúdo, mas parte das perguntas que as pessoas estão vivenciando e cria um processo de escuta e de apoio que possa, no mínimo, e a gente sente isso, no mínimo, diminuir um pouquinho essa solidão que a gente tem sentido e, por outro lado, despertar uma vontade de continuar aprendendo e se desenvolvendo. Isso dá também bastante trabalho, assim, porque acho que todos nós somos novidadeiros, então a gente também fica tentando procurar coisas novas para poder ofertar para os grupos, né? E as pessoas também às vezes esperam isso da gente. Mas é muito fantástico perceber que, pelo menos eu sinto que a gente tem a vontade de contar a nossa história. E talvez o que está faltando é a gente ter ouvido, né? Assim, ter gente para ouvi-la. Às vezes a gente nem quer que a pessoa concorde nem nada, a gente só quer contar. Então, eu acho que nesse momento, para a gente manter esse fluxo, é criar esse espaço da escuta. Assim, eu acho que isso é fundamental nesse momento, assim. E sem necessidade de dar resposta, gente, porque eu acho que a resposta está dentro de cada um. Às vezes é mais fazer a pergunta e abrir o espaço do que particularmente ter que ter a resposta. Às vezes a gente não vai ao encontro do outro porque a gente acha que não tem a resposta para dar. Mas a gente nem sabe se o outro quer a resposta. Às vezes o outro só quer comentar que está com uma dificuldade, está com uma questão, né? Só ser ouvido já é fundamental. Então é assim que a gente tem lidado, né? E perceber que, acho que o Mauro abriu falando isso, né?
é usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Eu acho que para mim é muito mais duro. Sinto saudade do presencial. Acho ficar o dia inteiro em frente a uma tela dessa não é mole, não é fácil. Acho que ninguém aguenta. E não é para aguentar mesmo. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter com a gente. Eu percebo. Eu estava falando com a minha terapeuta, eu falei, como é que tá? Ela falou assim, olha, eu acho engraçado porque assim, antigamente as pessoas vinham no meu consultório e o tempo delas chegarem aqui era um tempo de reflexão e o tempo de ir embora também era um tempo de reflexão. E agora a gente não tem mais isso, a gente sai de um Zoom e entra em outro Zoom e daqui a pouco está no outro Zoom e a gente não tá tendo Zoom nem na gente, né? Então, eu acho que isso é um cuidado, mas é você. É você que tem que saber dizer não, é você saber também, né, negociar essas questões para poder continuar se desenvolvendo, né? Então, são tempos desafiadores, mas eu acho que tem muito aprendizado. Assim, como eu falei, eu espero que a gente saia com essa noção de suficiência da nossa alma mais clara, assim, ainda que não completa, ainda que bastante indefinida, mas nossa, peraí, isso aqui eu posso cortar, isso aqui eu não preciso, né? Isso aqui é fundamental para mim, é essencial. Acho que esse é um caminho que a gente ajuda também as pessoas a entender esses conceitos. Obrigada, Celine. Obrigado a vocês. Espero que tenha feito Em nome de sentido. toda Assim. foi muito legal ter você, sempre é incrível. Sempre bom te ouvir, super inspirador, como sempre. E Mauro, te dou a palavra. Obrigada, Celine. Nada, obrigado a você, querido. Obrigado Bom, a você. também quero te agradecer, Celine, mais uma vez, e agradecer a todo mundo que pôde estar aqui conosco, trocando um pouco de perguntas, dúvidas e de esperanças, né? E que a gente possa ir para o final de semana com isso reverberando, né? E possam ser sementinhas aí. Muito obrigado mesmo. Legal. E assim, o que precisarem, enfim, eu posso disponibilizar a apresentação para vocês. Mando para o Mauro, enfim, e vocês podem ter essa apresentação, tá bom? Super tranquilo. Tem meu e-mail também na apresentação, se vocês tiverem alguma questão. Por favor, fiquem à vontade. Acho que estamos todos aprendendo. Eu acho que isso me faz muito bem, assim, saber que estou aprendendo. Tá bom? Obrigado por me ajudarem a aprender mais.